Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Aproveitando que uma paciente vai se atrasar bastante, então eu vou fazer a leitura aqui. Como eu digo para vocês que sempre cai na minha mão os textos, né? Caem na minha mão, nas minhas mãos os textos. E começou a aparecer de novo na minha timeline lá no Facebook vários textos do Vital Froze, esse nosso querido, né, parceiro no outro canal, amigo pessoal até, né, que me deu um apoio enorme quando meu marido faleceu. E eu salvei aqui alguns textos. Os textos são sempre longos, né? Não sei se eu vou ter que fazer 2 vídeos, um de leitura e o outro de comentário. Vamos ver. Esse texto que eu vou fazer a leitura primeiro foi publicado no dia 8 de novembro de 2023. Os sentimentos na quinta dimensão. Eu falo bastante de quinta dimensão. Vamos lá. Amados, respondendo a uma pergunta sobre como seriam os sentimentos na quinta dimensão, trago hoje algumas informações que aos poucos são passadas para a humanidade da Terra. Sim, o nosso planeta está passando para uma frequência quinta dimensional e tudo aquilo que existe nele também vai mudar a energia e as vibrações a fim de se adequar à frequência 5D. Mas vamos colocar de uma maneira um pouco diferente a fim de que mais pessoas possam compreender esse processo nunca antes experienciado no planeta Terra. Você já sabe que a casa planetária é uma escola de almas, correspondente ao grau evolutivo considerado de provas e expiações. Nessa graduação, as almas aqui encarnadas experienciam as polaridades dentro daquilo que conhecemos como dualidade, resumindo, entre o bem e o mal, entre o ético e o antiético, entre a luz e a sombra, entre o certo e o errado, enfim, entre duas possibilidades antagônicas em qualquer sentido. Após centenas e até milhares de encarnações aqui neste planeta escola, a alma já vivenciou todas as possibilidades e também já passou pelas provas de não repetir as mesmas ações que lhe mostraram serem negativas. Quando a alma vence todas as provas, ela está pronta para fazer a sua ascensão. A ascensão nada mais é que um estado de consciência mais elevado. Obviamente, para estar nesse estado mais elevado, o ambiente em que a alma passa a experienciar novas possibilidades também deve ser de uma frequência mais elevada ou dimensão mais elevada. Muitas almas já ascensionaram antes, porém o planeta Terra não havia ainda atingido a frequência de quinta dimensão. Então, tais almas não reencarnaram mais aqui. Como ascensionadas, ou foram para as colônias espirituais da Terra, trabalhar no auxílio daqueles que ainda precisariam reencarnar, ou foram para mundos de quinta dimensão ou acima, de acordo com a frequência de cada uma. Essas almas também seriam os mestres ascensos e muitos deles prestam auxílio aos encarnados na Terra. Neste atual momento planetário, a Terra faz então também a sua ascensão. Como já foi trazido aqui tantas vezes, a transição planetária vai possibilitar que todos aqueles que aqui encarnaram ou estão encarnados, ao atingir a frequência acima da terceira dimensão, possam continuar aqui, pois a Terra, como escola, terá um grau de frequência 5D e passará para um mundo de regeneração, deixando para trás definitivamente a condição de mundo de provas e expiações. Mais uma vez deixando claro que a 4D é parte da velha Terra, pois ao desencarnar, a alma sempre se dirigia para essa dimensão localizada na própria psicosfera terrestre. Era apenas um grau acima de frequência que possibilitava à alma fazer uma avaliação da sua caminhada evolutiva.
Como serão os sentimentos na quinta dimensão? Respondendo à pergunta aqui formulada, não é difícil compreender, uma vez que já foi dito tantas vezes, que a condição para que a alma possa ascensionar, entre outros predicados, ao menos deve ter 3 deles bem firmados na sua consciência: o amor incondicional, a compaixão e o respeito. E entender que tais qualidades já devem ser praticadas agora, pois estamos na última encarnação na dualidade na Terra. Não iremos aprender isso na 5D. Devemos ter aprendido e estar praticando desde agora. Ainda há um certo tempo, mas não muito. Os chamados nos dizem que o tempo urge. Estamos de fato no tempo final da transição planetária e, por consequência, nos últimos anos, para afirmar em cada consciência os sentimentos da nova Terra. Será essa frequência mais elevada que dará a condição da ascensão. Então, não vamos esperar que tenhamos que aprender os sentimentos de 5D após entrar na quinta dimensão. Então, tudo se resume ao aqui e agora. Então, aqueles que estão na linha de tempo da nova Terra já sentem que não são mais as mesmas consciências de antes. Muitas coisas que antes eram ou pareciam normais, agora se mostram desnecessárias e dispensáveis. Cada ação praticada já traz um sentimento de amorosidade ou de desamor, de satisfação ou de culpa, de bem-estar ou de arrependimento. Todos aqueles que sentem isso estão entrando na condição de ascensão. Já compreendem que há um caminho de elevação e outro de peso que ainda puxa para baixo. Depende da escolha que cada um fizer para subir os degraus ou não nesta escada da evolução da alma. A velha terra da competição, da ambição, do orgulho, da vaidade e da falta de amor compassivo e da falta de respeito contra qualquer ser ou coisa da criação divina está sendo dissolvida como frequência. Em seu lugar, a nova terra como mundo de regeneração com frequências mais elevadas, ou seja, de 5D e acima, está se consolidando rapidamente no atual momento da humanidade. Então dizemos aqui mais uma vez que os sentimentos da nova Terra 5D começam a ser desenvolvidos aqui ainda na transição. A alma precisa de uma frequência ao menos suficiente para poder passar pelo portal dimensional, pois sem essa vibração continuará com suas velhas frequências e se alinhará com outra linha de tempo que levará para outros mundos 3D a fim de continuar a sua evolução. Uma vez ascensionada para a 5D, a alma ainda continuará a sua evolução, pois o movimento espiral do cosmos infinito e de seus universos e galáxias leva sempre infinitamente para uma caminhada que ainda não temos condições de compreender conscientemente. Mas não teremos mais que passar por mundos de provas e expiações, de dor e sofrimento como aqui experienciado. Esta é a afirmação do alto que nos traz consolo e vontade de seguir adiante. Os sentimentos na quinta dimensão serão ainda mais elevados do que esses que cada um experiencia aqui agora e que garantem a frequência para ultrapassar o portal da ascensão. Serão ampliados indefinidamente na consciência atual. Ainda não temos a capacidade de compreender a profundidade disso tudo. Lembrando que na nova Terra a frequência mínima será 5D, mas teremos 5 faixas dimensionais, ou seja, 5D, 6D, 7D, 8D e 9D. Na medida em que a alma evoluir, todas essas frequências serão alcançadas. Os sentimentos na quinta dimensão continuarão numa escala ascendente, mas a base estará no último grau alcançado aqui, antes do final da transição. Obviamente, não haverá nenhuma alma
cujas vibrações estejam ainda alinhadas às frequências 3D. E isso já é uma grande vantagem, pois nunca mais haverá qualquer alma que possa trazer dor, sofrimento ou prejuízo para uma outra alma, ou mesmo para qualquer ser ou coisa da criação divina. Poderíamos dizer, numa comparação bem simples, seria como sair de uma noite tenebrosa, escura e tempestuosa para entrar num dia ensolarado e de completa paz. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gente, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Aquilo que a gente vem falando, acho que o Vital trouxe uma explicação bem didática, né? Assim como são todos os textos dele, que de fato vão explicando gradativamente tudo que ele quer falar de uma forma bem simples, né? Eu que conheci o Vital, vou repetir aqui, tem bastante escrito novo aqui, achando que, recebendo mensagens no WhatsApp de pessoas que compartilhavam mensagens dele, e eu achando que ele era um ser desencarnado, né? Até que um dia eu compartilhei no Facebook uma mensagem dele na minha página e ele curtiu. E eu falei, meu Deus, como assim? O ser desencarnado curtindo na minha página? E aí eu descobri que ele era um ser muito bem encarnado, cumprindo com a sua missão e com o nosso canal Dicas para uma Boa Ascensão. Comecei a fazer a leitura dos textos dele, depois, pelas minhas dificuldades óbvias de trabalho, a Marcinha começou a fazer a leitura e ela, né, fez leitura de todos os textos do Vital, provavelmente até hoje, né? Então, eu acabei deixando essa tarefa para ela e me abstive, né? Mas de vez em quando faço uma leiturinha aqui. E então, assim, na verdade, a gente já tá desde 2019, quando abrimos aí o primeiro canal, né, no YouTube, falando sobre essa questão da quinta dimensão. Eu falo bastante porque eu tô muito vinculada à questão do amor como um ser cristal, né? E um pouquinho do índigo nesse momento, muito mais o cristal mesmo. E então falar de amor, de relacionamentos tem a ver com trazer essa perspectiva mais amorosa para as pessoas, entendendo que estarmos nesse processo de desenvolvermos as virtudes da quinta dimensão, como eu digo, é o que nos capacita a seguirmos o nosso processo de ascensão pessoal junto com o processo planetário, né? Então, sairmos dessa dualidade onde, como ele diz, né, teremos sempre o lado antagônico de uma situação ou de um sentimento nos trazendo pesar, culpa, né, vergonha, coisas nesse sentido, e por conta das nossas atitudes ou até dos nossos pensamentos, e ir transformando tudo isso para o lado positivo, não é? Dessas virtudes que eu digo são virtudes da quinta dimensão: amor incondicional, gratidão, perdão, fraternidade, compaixão, respeito, como ele coloca, né? E resiliência, capacidade de dizer não, capacidade de autoafirmação, de cumprir com o seu propósito. Tudo isso são características, né, das virtudes da quinta dimensão, que de verdade, como ele mesmo diz, abre a porta para que possamos adentrar essa nova frequência, ainda aqui, né, gente? Como eu digo, a quinta dimensão é um estado consciencial, não é um local, né? E para que nós possamos acompanhar essa nova dimensão planetária, nós devemos estar vibrando na quinta dimensão aqui, já na terceira, né? Porque quando formos para o outro lado, já estaremos capacitados a transitar por todos esses mundos, né? Eu que tenho a informação, acho que já passei isso para vocês lá, logo no início, né?
quando meu marido se foi, que tive bem rapidamente a informação de que ele tinha ido para a sexta dimensão e que possivelmente é para lá que eu vou também quando eu desencarnar, né, auxiliar os mestres do conselho kármico, que é a minha tarefa principal nesse momento, talvez a minha tarefa cósmica, né? E talvez faça isso até em outros planetas depois e tal. E sou uma aprendiz nesse quesito e faço todos os meus trabalhos vinculados à questão kármica, né? Ao desvendar o karma para as pessoas através da análise numerológica, consciencial evolutiva e a leitura de registros akáshicos, o curso de formação de terapeutas falando sobre processo de emergência espiritual, expansão da consciência, conexão com os seus dons espirituais, tudo isso que capacita a pessoa para adentrar a quinta dimensão. Eu faço por essa via, né, junto ao conselho kármico, mas obviamente todo o meu trabalho com os florais, né, desenvolvendo as 650 essências dos florais libertari, de orquídeas e cristais. Então, tudo isso vinculado ao processo de transição planetária como uma alma 11, né? Todas as almas 11 estão vinculadas à hierarquia espiritual da grande fraternidade branca, com propósitos que caminham no sentido de auxiliar a humanidade dentro do processo de transição planetária, transição pessoal e transição planetária. Então, estamos aí cumprindo. Gente, palavras de Vital Froze, que tem autoridade para falar sobre isso, né? Um peso enorme pela grandeza de alma que é o Vital, que também trabalha pelo segundo raio, assim como eu, trazendo conhecimento, né? Eu trabalho segundo e sexto raio, que é o conhecimento e o amor, né? Então, nós dois como trabalhadores da luz e tantos outros, né? Nesse momento, trazendo grandes informações que facilitam a nossa expansão da consciência e, consequentemente, nos trabalharmos nesse processo de autoconhecimento para que possamos entender quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as nossas feridas, é o que eu falo em todo vídeo, e que possamos nos trabalhar para chegar nas virtudes da quinta dimensão. É um processo longo, árduo, penoso, que traz sofrimento, porque encarar as nossas feridas não é brincadeira, né? Aquilo que a gente esconde embaixo do tapete para que a gente não sofra. Mas faz parte desse processo, né? Nesse momento, como eu falei também em outro vídeo, nós, a humanidade terrena, sob a regência do sétimo raio violeta da transmutação, né? De Mestre Saint Germain e todos os seus discípulos aí, que falei de elementais e Elohims, e que um elemental se apresentou no vídeo, uma bolinha subindo assim, bem rapidinho, e fiquei tão feliz na hora, vi, falei, meu Deus, será? E aí fui rever o vídeo, até coloquei um adendo lá na descrição do vídeo para vocês observarem, acho que estava no minuto 5.44, alguma coisa assim, esse elemental que se manifestou ali, obviamente, de sétimo raio, porque eu estava falando sobre eles naquele momento. Eu achei lindinho demais. É isso, gente. Vamos desenvolver as virtudes da quinta dimensão, em especial o amor incondicional. Amar as pessoas apesar de todas as suas limitações, né? Entendendo que também nós já estivemos nesse patamar consciencial e que também precisamos do amor de seres de maior evolução. É isso aí. Vamos fazer o nosso trabalho, que é o que nos traz felicidade. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.